Olá, eu sou Isabela, sou fellow de estrabismo e oftalmopediatria pelo Hospital Oftalmológico de Brasília. Vou apresentar sobre o tratamento de nistagmo, sob orientação do Dr. Natanael de Abreu Souza. O objetivo principal dessa aula é discutir a respeito de conduta e das propostas cirúrgicas do nistagmo. Então, não vamos abordar as questões relacionadas à fisiopatologia, classificação ou causas, mas tem uma informação que, apesar disso, eu acho muito importante trazer aqui na aula. E diz respeito à nossa semiologia, um detalhe que eventualmente não é levado em consideração, que é a técnica de fogging. Isso porque, em alguns casos, quando ocorre a oclusão do olho com nistagmo, podemos ter uma piora da movimentação ocular, o que prejudica a nossa avaliação. Então, a avaliação da acuidade visual sempre será feita de forma monocular e, para isso, podemos fazer a miopização do outro olho. Ou seja, a gente pode jogar lentes positivas de graus mais elevados para ter um estado de miopização e, dessa forma, a gente consegue avaliar cada olho individualmente. Eu trouxe também para a gente lembrar que se a gente tem ambliopia no paciente com nistagmo, a gente pode utilizar a atropina 1% no olho dominante. Isso vai causar um embaçamento visual nesse olho, com o intuito de estimular o desenvolvimento da visão no olho amblíope, né? Ou a gente também utiliza os filtros de Bergmaster, que eles vão causar um embaçamento, são filtros que a gente cola no óculos, e isso não vai piorar as movimentações oculares, que como pode acontecer se a gente colocar um tampão nesse paciente. Então, lembrar desses dois detalhes para o tratamento de ambliopia do paciente com nistagmo, tá bom? Alguns pacientes com nistagmo, eles fixam com os olhos numa posição excêntrica, que a gente chama de ponto nulo ou posição de bloqueio, para tentar alcançar uma melhor acuidade visual, um maior tempo de foveação nessa posição. E aí, para isso, eles giram a cabeça, pode ser nos eixos antero-posterior, látero-lateral, crânio-caudal, ou mesmo uma combinação desses. Essa posição anômala da cabeça vai se tornando mais evidente à medida que a criança desenvolve o reflexo fusional, ali entre os 2 e 3 meses de idade, e também o tônus da musculatura axial, em que ela vai tendo mais força para a sustentação do tronco e do pescoço, ao redor ali dos 3 aos 6 meses de vida, né? O torcicolo associado à síndrome do nistagmo infantil pode ter uma resolução espontânea, em alguns casos até a idade escolar. Então, a gente prefere que seja indicada uma intervenção cirúrgica para os pacientes acima de 5 a 7 anos de idade. Mas se a gente observa que vai ter um fator social, um ganho funcional importante, essa indicação cirúrgica pode acontecer antes. Trouxe aqui algumas imagens para exemplificar como que a gente faz a avaliação do torcicolo. Hoje em dia, uma ferramenta simples do celular, que é a edição ali no canto superior direito, nos permite rotacionar as imagens. Então, eu trouxe duas fotos minhas. Na primeira, eu tô com a cabeça um pouquinho inclinada. E aí, com a ferramenta do iPhone, com esse editar, a gente consegue rotacionar e ver ali que eu tive uma inclinação ao redor de 18 graus, certo? E aqui uma imagem real da paciente do nosso consultório. A gente consegue ver as linhas do chão bem certinhas, a linha da cadeira também. E aqui, rotacionando a imagem dela, a gente viu que ela tinha uma rotação horizontal, né? Ao redor de 30 graus. E o nosso parâmetro é essa parte da frente das sobrancelhas. E se o paciente usa óculos, também nos ajuda, porque a gente pode tentar deixar essas linhas alinhadas com os óculos dos pacientes. Então, uma ferramenta simples que a gente tem à mão, a tecnologia sempre a nosso favor. Fazer a classificação correta do nistagmo nos ajuda muito a conduzir esse paciente. Então, eu trouxe aqui uma classificação de forma geral, a síndrome do nistagmo infantil e o nistagmo latente manifesto por mau desenvolvimento da visão são mais cirúrgicos, e o espasmos nutans e o nistagmo secundário à enfermidade neurológica são mais farmacológicos. A gente tem dois objetivos principais no tratamento do nistagmo. O primeiro seria transferir a posição excêntrica para a posição primária, melhorando o torcicolo, e o segundo seria melhorar as características das oscilações.
mas a gente sabe que também conseguimos tratar a diplopia se ela está presente e também conseguimos melhorar as funções visuais dos pacientes, acuidade visual, campo de visão e até mesmo algum nível de estereopsia. A primeira técnica cirúrgica que eu trouxe é a proposta por Anderson, em que a gente vai fazer um retrocesso dos retos de acordo com a magnitude desse torcicolo. Então, temos aqui uma tabela. E o que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa nessa cirurgia? Então, o Anderson propõe que a gente faça um retrocesso dos músculos, mas é importante a gente avaliar as características individuais de cada paciente. Por exemplo, o paciente com síndrome do nistagmo infantil, caracteristicamente tem uma melhora no tempo de foveação e uma melhora da acuidade visual quando ele realiza uma atividade para perto, uma leitura, ou qualquer outra atividade que utilize a visão para perto. Nesses casos, conhecer o estado de binocularidade do paciente, a amplitude de divergência fusional, tudo isso vai direcionar a escolha da nossa técnica cirúrgica. E o que a gente também tem que pensar? Por exemplo, um paciente com estereopsia normal, ortofórico, com boa amplitude de convergência fusional, ele também pode se beneficiar do retrocesso ampliado dos retos mediais. Por quê? Porque esse procedimento vai criar uma condição artificial de exoforia e aí ele consegue se manter bem, sem diplopia, controlando bem esse nistagmo. Temos também a modificação do procedimento proposto por Anderson, em que Kestenbaum propõe que, além de debilitar os agonistas, que foi a cirurgia proposta por Anderson, também poderíamos fortalecer os antagonistas. O paciente continuaria enviando uma forte inervação aos músculos responsáveis pelo posicionamento ocular para bloquear o nistagmo, mas teria uma restrição do olhar conjugado, que faria os olhos pararem na posição primária com a consequente resolução do torcicolo. Ele propõe uma correção média de 1,5 graus de rotação horizontal da cabeça por milímetro de músculo operado em cada olho. E diz que a soma dos milímetros de retrocesso e ressecção dos músculos retos horizontais por olho deve equivaler a 2/3 da angulação do torcicolo horizontal em graus. O que isso quer dizer? Por exemplo, se o paciente gira a cabeça para a esquerda em 30 graus, fixando em dextroversão, a soma do retrocesso do reto lateral direito e a ressecção do reto medial direito devem totalizar 20 milímetros, certo? Outra técnica cirúrgica é a proposta por Parks, que sugeriu que a soma do plano cirúrgico totalizasse 13 milímetros em cada olho. Ou seja, que se fizesse, por exemplo, para o olho abduzido, um retrocesso do músculo reto lateral de 7 milímetros e a ressecção do músculo reto medial de 6, somando 7 com 6 daria 13. Enquanto que para o olho aduzido, um retrocesso do músculo reto medial de 5 e uma ressecção do lateral de 8 também totalizaria 13. E essa técnica de Parks ela foi planejada para correção do torcicolo horizontal de 20 a 35 graus, certo? É parecida com a técnica de Anderson Castenbaum, mas leva em conta outros valores. Aqui temos a técnica cirúrgica proposta por Kuppers, em que vamos realizar o amplo retrocesso dos retos mediais em pacientes que têm uma convergência dos olhos efetiva, que eles conseguem melhorar o nistagmo quando utilizam a visão próxima. Nesses pacientes, a gente tem que fazer um teste prévio com prismas de base externa, porque a gente precisa saber como que é a compensação desse paciente, já que o procedimento cirúrgico vai resultar na criação de uma exoforia e que pode ser compensada se o paciente tiver uma larga amplitude de divergência fusional, uma boa estereopsia, e a gente vai ter então um aumento do tônus sobre os músculos retomediais, que vai compensar essa exoforia criada, certo? E pensar também que a gente tem que fazer um retrocesso mínimo de 4 milímetros nos músculos retos mediais. O resultado final é uma menor oscilação do nistagmo, e essa técnica também pode ser combinada à cirurgia de Anderson Castenbaum. Trouxe aqui as opções que a gente tem para o tratamento do nistagmo torsional. A gente pode realizar a cirurgia de transposição dos músculos reto-horizontais, porque quando a gente transpõe algum músculo, a gente está alterando a linha de ação dele.
E a gente tem que ter em mente que os músculos retos também possuem ações torsionais. Então, quando há um torcicolo misto, horizontal e torsional, a gente pode associar a transposição vertical dos músculos reto-horizontais à técnica de Anderson-Castenbaum, certo? E aí aqui, ter em mente sempre o efeito que essa transposição vai ter, levando em conta a ação dos músculos. Então, a transposição superior do reto medial vai causar intorsão, a transposição inferior causa extorsão, a transposição superior do músculo reto lateral vai causar extorsão e a transposição inferior, intorsão. A gente pode realizar também a cirurgia de transposição dos músculos reto verticais. Temos que considerar que um músculo que ele é amplamente retrocedido, ele não vai ter uma força considerável de torção quando ele é transposto verticalmente. Nesse caso, o paciente vai se beneficiar muito mais da transposição dos músculos que são ressecados, porque a linha de reinserção vai respeitar o espiral de Tillot, certo? E aí a gente tem que pensar que a transposição medial do reto superior vai causar extorsão, a transposição lateral vai causar intorsão, e da mesma forma, a transposição medial do reto inferior vai causar intorsão e a transposição lateral causa extorsão. Só a gente pensar na função de cada músculo horizontal e vertical, certo? A gente pode realizar também uma cirurgia sobre os músculos oblíquos. Quando a gente faz a miectomia livre do oblíquo inferior, a gente corrige a extorsão e a hipertropia, já que o oblíquo ele tem a função de elevar o olho além da função torsional. E pensando somente em corrigir o desvio torsional, a gente pode calcular 6 milímetros da inserção do oblíquo inferior, que seria ali bem perto do reto lateral. Então, a gente desinsere somente essas fibras anteriores, que são as fibras que vão dar essa função de torção do músculo, certo? Isso vai corrigir aproximadamente 5 graus de torção. E uma técnica descrita é a miectomia marginal junto à inserção anatômica. Podemos fazer também a abordagem do oblíquo superior. Existe a técnica inicialmente descrita, que é a Arada Ito, em que a gente desinsere as fibras anteriores do oblíquo superior e suturamos em região posterior à inserção do reto lateral, aproximadamente a 8 milímetros, certo? E na técnica modificada, a gente não realiza a desinserção das fibras, apenas passamos um ponto, também a 8 milímetros da inserção do reto lateral, e vai ficar ali a 4 milímetros da inserção do reto superior. E isso não vai causar alteração do desvio vertical, certo? Podemos realizar também a tenectomia parcial anterior do oblíquo superior e associar o avançamento do oblíquo inferior, em que ele vai ser desinserido e reinserido a 4 milímetros da inserção do reto lateral. E pensar que a abordagem parcial anterior do oblíquo, ela vai corrigir a intorsão pura, vai corrigir aproximadamente 5 milímetros nessa técnica que eu coloquei aqui pra gente. E a cirurgia torsional, ela vai utilizar os músculos oblíquos, então ela parece corrigir uma menor magnitude do desvio do que se a gente fizer a transposição dos músculos reto-verticais, mas tem a vantagem de preservar a circulação arterial do olho, né? Então, quando a gente pensa em corrigir principalmente o componente torsional e pensando também na preservação desse olho, a gente tem que pensar nessas opções de cirurgia sobre os músculos oblíquos. E para finalizar as nossas opções de abordagem dos nistagmos torsionais, eu trouxe aqui o riffing e o tucking, que são cirurgias que a gente faz no oblíquo superior. E aí, mais uma vez, a gente pensa na função muscular, sabemos que o oblíquo superior ele vai fazer um movimento de intorsão, e se a gente faz um reforço desse músculo, que as duas técnicas buscam isso, a gente vai conseguir corrigir de 7 a 8 graus de extorsão. Perfeito? Quando a gente tem um paciente com nistagmo sem posição de bloqueio, a gente pode fazer um retrocesso amplo dos 4 músculos retos, porque quando a gente realiza o recuo retroequatorial dos músculos reto-horizontais de ambos os olhos, o arco de contato muscular vai se reduzir, a ponto de inviabilizar a rotação dos olhos. E a gente também pode fazer uma desinserção e reinserção dos 4 músculos reto-horizontais. Como que é isso? A gente vai fazer a desinserção
e no mesmo ato cirúrgico a reinserção, sem provocar recuo, porque assim a gente não faz nenhuma iatrogenia. Nosso objetivo é lesionar proprioceptores e com isso alcançar uma redução da amplitude e da frequência desse nistagmo. A injeção de toxina botulínica nos músculos extraoculares tem como efeito colateral a paralisia ocular de movimentos fisiológicos e pode resultar na diplopia ou na restrição do campo visual, mas também é uma opção para pacientes que não podem se submeter a nenhum procedimento pelo risco cirúrgico mais aumentado. A gente pode usar também medicações sistêmicas, que são a gabapentina, a memantina e até mesmo os inibidores da anidrase carbônica, mas de forma geral, essas medicações não são utilizadas comumente aqui no Brasil. A gente precisa utilizar altas doses, é totalmente off-label, e em outros locais, nos Estados Unidos, por exemplo, não, elas já são muito utilizadas. Outras opções incluem o uso de lente de contato, porque vai diminuir o estímulo da via aferente, vai melhorar a acuidade visual. Esse mecanismo é chamado estereocepção e isso também melhora o nistagmo. E o uso de prismas é muito restrito, poucos pacientes vão se beneficiar, mas vai simular uma posição de bloqueio. Só que geralmente essa magnitude do prisma é tão grande que interfere muito na visão, dá muita distorção da imagem, mas também consegue melhorar essa PVC. Então, aqui eu trouxe uma tabela com algumas modificações da técnica proposta por Kestenbaum, e essa tabela ela vai comparar as propostas realizadas por Chang e por Parks, de acordo com a magnitude em graus. Aqui eu trouxe um resumo, um compilado, quando a gente está pensando em corrigir a rotação de cabeça no plano horizontal. A gente pode utilizar a cirurgia de Anderson quando a gente pensa em corrigir de 10 a 15 graus. E aqui eu trouxe a proposta de retrocesso do músculo reto lateral do olho abduzido de 7 milímetros e retrocesso do músculo reto medial do olho abduzido de 5. Aqui, a cirurgia de Anderson-Castenbaum, que vai combinar também uma ressecção. Quando a gente pensa numa rotação de 25 a 35 graus, a gente pode utilizar a cirurgia proposta por Parks, que é aquela do somatório de 13. E se a gente tem rotações maiores do que 35 graus, a gente pode acrescentar 2 a 3 milímetros nessas medidas de Parks. A desvantagem de planos mais comedidos é que a gente pode ter uma subcorreção imediata ou até mesmo uma recidiva do torcicolo. E aí eu trouxe um estudo que levou em conta essas propostas cirúrgicas. Vamos ver. Esse é um artigo que avaliou os procedimentos cirúrgicos indicados para nistagmo com torcicolo. Então, vocês vão ver que está bem semelhante a essa apresentação que eu acabei de colocar aqui no slide anterior. Esse artigo avaliou 44 casos de nistagmo com posição de cabeça e estrabismo, sendo que 12 pacientes tinham uma esotropia, 28 tinham uma exotropia e 4 tinham uma hipertropia. Aqui eu destrinchei um pouco mais o planejamento cirúrgico feito pelo artigo. Nessa parte da cirurgia proposta por Parks, eu coloquei o que foi que eles fizeram. No olho abduzido, fizeram um recuo do reto lateral de 8 milímetros e uma ressecção de 5 do reto medial. Somando 8 com 5 daria 13. E no olho abduzido, uma ressecção de 7 milímetros no reto lateral e um recuo de 6 milímetros no reto medial, que também daria 13, certo? Para rotações maiores do que 35, eles acrescentaram de 2 a 3 milímetros nessas medidas de Parks. Eles trazem também uma fórmula para correção do estrabismo, já que esses pacientes deles tinham desvios oculares. Eles pegaram a quantidade de ressecção, recuo do reto lateral e do medial, e dividiram por 2 vezes 5, que seria o ângulo de giro da cabeça e o grau de desvio, certo? E aí o artigo traz um caso em que ele destrincha melhor sobre a correção da exotropia e da PVC no paciente, com todos os dados certinhos para a gente entender melhor esse cálculo e poder planejar as nossas cirurgias também. Eles tiveram resultados considerados muito satisfatórios. Em 37 casos, ou seja, 84%, eles alcançaram uma ortotropia ou um microdesvio.
Em 6 casos, eles tiveram um desvio residual de 8 a 15 e só um paciente com ET que apresentou uma XT consecutiva. E também conseguiram uma melhora expressiva dessa posição viciosa de cabeça. Em 72,27% dos casos, o paciente ficou sem PVC ou com uma rotação inferior a 5 graus. Em 8 casos, que corresponde a 18%, ficou ali de 5 a 15. Só 2 casos é que ficaram até 25 graus. Certo? Muito obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz em fazer parte dessa equipe tão maravilhosa.